Você sabia que fazendo a sua graduação EAD na Unicesumar, você também conta com ferramentas extras que turbinam sua carreira desde o primeiro dia, como o curso de gestão do tempo, que além de ser oferecido gratuitamente para os alunos, é com um dos maiores experts do Brasil, o Rafael Medeiros. Ele já treinou iFood, Porsche, Coca-Cola e até o Comitê Olímpico. Você aprende a vencer a procrastinação, organizar sua rotina e ainda agrega valor ao seu currículo. E por falar em currículo, sabe como anda o mercado de trabalho por aí? Para quem estuda na Unicesumar, temos mais de 50 mil vagas de estágios, emprego, além de conteúdos relevantes sobre a carreira na nossa plataforma exclusiva, em parceria com a GUP, empresa líder em RH no Brasil. E que tal mergulhar em culturas diferentes com vivências internacionais? Aqui, a gente tem o Unicesumar Experiências Globais, que é um programa que te coloca em contato com estágios no exterior, intercâmbio presencial e virtual, voluntariado, cursos de idioma, coisa que nenhuma outra EAD faz. E se bater aquela dúvida nos estudos, o programa Ampliar coloca você em aulas ao vivo e em grupo, com monitoria personalizada que aborda os conceitos básicos das áreas de conhecimento como exatas, tecnologia, química, fotografia e muitas outras. Já são 90 mil alunos que aprenderam assim. E aqui você escolhe livro físico ou digital. Se for digital, você nem gasta seus dados de internet para acessar os materiais. Tudo para você chegar lá sem desculpas. Quer um diploma que abre portas desde o primeiro dia? Inscreva-se na EAD Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito boa tarde, boa noite, bom dia, bom tudo. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo, dia 25 de fevereiro, 16 horas e 10 minutos, hora oficial do Brasil, 24 graus é a temperatura em Caxias do Sul. Teoria de Tudo em busca da razão perdida está no ar com apoio de Unicesumar, nota 5 no MEC, melhor EAD do Brasil. Falamos ao vivo aqui do Polo de Caxias do Sul para você. CPR Rodas e Pneus, TV Caxias, canal 14 da NET, Cursão Mais Garra, preparação que aprova, né? Maior índice de aprovação, mais de 56 anos de experiência no mercado e cursos também para concursos públicos, enfim, Cursão Mais Garra, junto conosco também, aqui todo o ano de 2026 estaremos divulgando, trazendo informações sobre a importância, não é, de preparação para se colocar no ensino superior e também em cursos públicos, concursos públicos e outras tantas possibilidades que o Cursão Mais Garra oferece para você. Mecânica Tecnicar, Agrícola Juriti, Mecânica São Melói e também, é claro, Top Down Informática, marca que faz muito por você. Nosso querido amigo Comendador Cuiava, junto conosco aqui também na programação. Teoria de Tudo hoje, né, vai falar sobre cultura, vai falar sobre política, vai falar sobre a DCE também. Nossa primeira entrevista já em instantes é a palestra que vai acontecer, baseada no livro da escritora e psicoterapeuta Mônica Sequinato, que já está na linha conosco, ela já vai falar daqui a pouquinho, linkando também, né, o seu romance, um romance com a alma, e a palestra Felicidade, que acontece aqui na Unicesumar no próximo sábado, ao qual você é convidado ou convidado, inclusive, a se inscrever nos links, né, que estão à disposição aí, nós vamos falar daqui a pouquinho. Também vamos falar com o vereador Caleb Garbim, do PP, ele que fez aí, né, um projeto propondo o exame toxicológico para servidores públicos e cargos de confiança, e Lisandra Debona, presidente da Associação de Dirigentes Cristãos de Caxias do Sul, que falará sobre um retiro espiritual que vai acontecer em breve aí, você logo logo vai saber. Mas como nós estamos aqui fora do tempo também, apesar de estarmos ao vivo pela página de Sabe Caxias,
Você nos ouve no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, por toda a plataforma e na nossa rádio web, é claro, o Rádio Portal Sabe Caxias. Queremos ressaltar algumas das informações que estão acontecendo no momento, para que você saiba mais ou menos o que rolou neste período de 25 de fevereiro no Rádio Portal Sabe Caxias, www.sabecaxias.com.br. Você encontra CSG inicia maior pacote de investimentos já realizado no contorno norte de Caxias do Sul. Foto oficial da realeza da Festa da Uva 2024 é descerrada no Parque de Eventos. Holding da Unimed Serra Gaúcha lança plano de saúde para cães e gatos. Algumas das informações que estão no nosso rádio portal e também, você encontra os links para entrevistas, por exemplo, com a Zaira Zambelli do Resenha Pop Circo, no programa Resenha Pop Circo. Zaira Zambelli, que é cineasta brasileira, atriz e fez vários filmes e novelas, um deles clássico dos anos 80, Bye Bye Brasil, clássico do cinema brasileiro, uma entrevista super legal. Você encontra também um link no nosso rádio portal. No Brasil e no mundo, por unanimidade, Supremo condena os irmãos Brazão como mandantes do assassinato de Marielle Franco. Supremo define condenações dos acusados por planejar e mandar matar Marielle Franco. Caso Marielle, Supremo condena réus a pagar indenização de 7 milhões de reais às famílias das vítimas. Desembargador que absolveu homem de 35 anos por estupro de menina de 12 anos reconsidera e decide por condenação. Fora de casa, Inter encara nesta quarta-feira o Remo pelo Campeonato Brasileiro e o Grêmio recebe o Atlético Mineiro também pelo Brasileirão. É o Teoria de Tudo que está no ar. 30 segundos para a nossa vinheta e nós já voltamos aí com a primeira entrevista de hoje, que é a Mônica Sequinato. Fica aí com a gente. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, 30 segundos para a nossa vinheta, apenas para a apresentação. A Mônica, que fará a palestra, como nós anunciamos agora há pouco, vai fazer a palestra aqui na Unicesumar. Ela é especialista em muitas áreas interessantes, E também vai falar sobre o seu romance citado agora há pouco. Eu vou trazer ela para a tela aqui, para que a gente possa conversar e trocar uma ideia. Ela fala do seu estúdio no município de São Marcos. É isso, Mônica? Boa tarde. Oi, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui. Sim, estou no meu estúdio em São Marcos. Legal. Conta um pouco de você, Mônica. Eu estava lendo aqui, um pouco da tua trajetória, da tua história, das tuas pesquisas, não é? Como pensadora, como escritora, como psicoterapeuta, o que nos traz aí também, a esse encontro público aqui para tratarmos um pouco de ideias interessantes que fazem, como é o escopo do Teoria de Tudo, pensando bem dá para ser feliz, desde sempre. Felicidade, Fala um pouco sobre você, por gentileza, Mônica. Então, eu sou uma incansável busca pela essa tal de felicidade que as pessoas falam tanto, e trabalhando as minhas memórias, trabalhando com terapias, essa busca. Antes de eu começar a trabalhar com terapias, eu fiz 7 anos de terapias, trabalhando as minhas emoções, as minhas situações que aconteciam durante a vida. Em 2020, eu conheci a psicoterapia reencarnacionista, daí eu fiz o curso, e fiz 2 cursos, terminei um, comecei o outro, para mim acessar essas memórias que a gente não entende, essa parte inconsciente que nos atrapalha na vida atual. Então, através disso, eu acessei 25 memórias minhas, olhando relacionamentos com pessoas, relacionamento com trabalho, relacionamento com a família, com doenças, enfim, todas as áreas que a gente precisa olhar quando a gente quer ter equilíbrio e encontrar felicidade. E dentro desse olhar eu escrevi, porque eu sempre disse que quando eu fizesse 50 anos eu ia escrever um livro. E já tinha passado 2 anos, eu não tinha escrito ainda. Então, nesse olhar, eu já estava escrevendo, desde 2020 já estava escrevendo, eu escrevi todas essas memórias e o que elas têm a ver na vida atual, o que acontecia na vida atual que foi transformando olhando para essas memórias.
Por que esse olhar, né? Porque se a pessoa olha para si dentro do seu oculto, entende que muitas vezes na nossa vida é o que o oculto está reverberando e não o que é consciente totalmente, e essa dificuldade que a gente tem de estar presente totalmente no agora e ficar pensando no passado ou querendo estar lá no futuro, criando uma ansiedade muito grande, é que cada um se encontre, né, no presente, olhe para isso, solte tudo o passado, aquilo que incomoda, né? Para acessar as coisas boas da vida e se conectar com os talentos e dons divinos que a gente já nasceu com eles. A gente só precisa aquietar a mente para acioná-los e viver a vida real hoje. Legal. A reencarnação, no meu particular ponto de vista, é o que explica muitas questões da nossa realidade. Algumas religiões, como o Espiritismo, por exemplo, que é filosofia, que é religião, que é ciência, divulga o risco, né, de se buscar as vidas passadas, apesar delas existirem e influenciarem nas nossas vidas. Já outros não. Eu li o autor, né, o Brian Weiss, né, que é um psiquiatra que trata muito disso. Como é que foi para ti, né, esse desvendar, essa busca, né, de você mesmo em outras vidas? Então, né, quando que a gente cura dentro de uma terapia e quando a gente entra na dor para olhar para ela de perto, né, seja ela um medo, seja um trauma, para sair desse estágio e continuar a vida com mais leveza. O que é a regressão, né, esse olhar para o passado? É para você ir lá, sentir a dor, o que está me incomodando aqui, que eu preciso olhar, que eu não estou entendendo, e soltar tudo isso, não é para ficar preso na memória, porque muitas vezes as pessoas querem um entendimento. Eu quero sempre culpar alguém por algo que está acontecendo na minha vida. E eu É o preciso mais sair fácil, né? desse olhar de culpar algo ou alguém. Eu preciso assumir 100, 120% a responsabilidade pela minha vida e pelas minhas escolhas. Então, quando a gente assume isso, a verdade vem, né? A verdade vem de forma clara, leve, e as coisas são transformadas imediatamente, né? Então, é nesse olhar. E sentir para soltar, e não sentir para ficar lá. Então, muitas vezes as pessoas ficam presas em algo que não precisa, elas não querem também soltar, né? Por isso que muitos não querem fazer os processos, né? Pelas crenças limitantes, pelos medos, enfim, tantas outras coisas. E exige algum sentimento especial, como, por exemplo, humildade para saber que você não é perfeito, né? Você falou muito bem no início, o principal desafio, eu acho que tu trata disso, né? Por isso contextualizaste já na entrada, que é de nos mantermos no presente, né? E aí vamos buscar explicações para o presente nas vidas passadas. Precisa algum sentimento específico para você mergulhar nisso e sair bem disso? Como é que faz esse processo de tratamento, Mônica? Se encontrar, né, se entregar de corpo e alma, né? Na realidade, eu vim aqui para me curar, eu quero buscar e estou pronta para isso. Então, é dentro desse olhar, né? Porque através de uma meditação que você faz, você escuta uma frequência em qual ela vai acalmar o seu pensamento e a gente, como terapeuta, direciona que os mentores mostram na mente da pessoa aquilo que ela precisa ver para curar aquela situação. Então, no fundo, a parte do terapeuta é fazer a pergunta certa referente ao tema, por isso que precisa conhecer a pessoa quando vai fazer, porque muitas vezes a pessoa vem com um monte de falas, mas o que está acontecendo na vida real não é isso que ela está falando, né? Por isso a importância do terapeuta entender a leitura corporal, né? Sentir essa pessoa para entender realmente o que ela veio buscar e não usar, né, as bengalas que a pessoa usa como uma ferramenta para culpar alguém ou ficar no papel de vitimismo, né? Sim. Quando tu falas mentores, né? Isso tu falaste? Quem são os mentores? São consciências? Onde eles estão? Aonde eles existe? Como é que estamos falando de reencarnação, portanto, de um mundo invisível, de memórias que estão situadas aonde? Como é que tu explica isso para as pessoas? Então, o mentor, ou, né, o Deus, ou quem acredita, né, a nossa mente, é através da nossa mente que vem as respostas de tudo que a gente faz. Tudo vem através do nosso mental. É como se alguém falasse com você através do mental. Mas como que eu aciono esse mental se no meu dia a dia ele pensa o tempo todo um monte de coisa e está confuso e não consegue parar para escutar a sua mente de verdade? Então, vai criando muita confusão pelas mensagens que recebe direto, porque as pessoas não aprendem a se acalmar, a meditar, a respirar, a focar no agora.
Então, quando a gente está 100% no agora, né, focado, seja através de uma meditação, seja através de uma meditação guiada, seja através da respiração, seja através de um trabalho manual que está ali totalmente centrado, só olhando para aquilo que está fazendo, você começa a ter respostas direto. Então, como que eu comecei a descobrir essas respostas? Uhum. Que nem eu comentei, né? Eu busquei em religiões, eu busquei em terapias, em processos de tudo que é forma, tanto que você viu ali no meu currículo, tem um monte de técnicas, todas elas eu usei em mim, eu aprendi, usei, além da terapia dentro com um terapeuta especialista. Olhando para isso, né, em 2017, quando eu fechei o meu negócio, que eu tinha uma empresa, eu fechei. Quando eu fechei, eu voltei a trabalhar com um salão, que eu comecei com as terapias capilares, para mim trabalhar uma mental e focar o que eu vou fazer com isso, porque eu estava saindo de um negócio que eu tinha falido total, perdido tudo que eu tinha. Mas a minha mente estava leve, eu fiz tudo o que eu podia fazer para que isso desse certo e não deu. Então, ok, continua a vida de eu fazer novas escolhas. E daí, dentro disso, eu parei e comecei o que eu vou fazer aqui? Comecei a fazer perguntas. E daí, como eu gosto muito do desenho, que eu trabalhava com moda, a mensagem que veio, desenha mandalas, olhe para os sentimentos, porque eu escrevi 8 anos coluna de jornal falando sobre sentimentos, emoções, né? E dentro da linha da moda. Então, olhando para isso, eu comecei a desenhar mandalas trabalhando as emoções. E daí, quando eu começava só a desenhar sem pensar em nada, escutando eu tinha insights direto. E daí, com esses insights, eu fiz as ações e resolvi toda a minha vida na parte financeira, emocional, relacionamentos, acalmando o meu pensamento através do desenho. Mas muitas pessoas encontram através da meditação, através de outras técnicas, enfim, né? Quando tu falas mentores e mensagens, se fala em espiritualidade, em espíritos mesmo, mediunidade. Sim, porque todos nós temos, né? Quando a gente vai entender, estudar realmente tudo isso, a gente entende que a nossa mente é o nosso espírito, que a gente já nasceu com ele, com as nossas vivências, com as nossas experiências, com as nossas crenças limitantes. A gente nasceu tudo ali com eles. Só que, às vezes, no meio, a gente cria confusão, não entende aquilo que a gente precisa escutar que está dentro de nós. Então, o nosso espírito é o nosso pensamento. E é através do nosso pensamento que vem as mensagens que a gente precisa. Uhum. Ah, legal. E, isso tudo, claro, né? Parte é preciso crer que essas coisas, crer em Deus, ou cada um pode apresentar a sua forma. E quando tu falas em frequência, eu vou te explorar um pouquinho, tá? Para a gente falar da felicidade, para que a gente possa entender um pouco, né, dessa ideia terapêutica, Mônica. Frequência. O que é uma frequência? Como ela funciona na gente? Então, uma frequência que nem um pensamento, né? Se o meu pensamento tá ruim, eu vou atrair, de repente, a minha frequência, né? Coisas ruins para mim. É que nem a rádio, eu estou numa frequência da rádio em qual muitas pessoas estão conectadas escutando, é uma frequência. Eu estou numa frequência boa, de emoção, alegria, felicidade, eu vou atrair pessoas com essa mesma emoção, com essa mesma frequência. Porque vai mudando os nomes conforme aquilo que a gente estuda, dentro do entendimento de cada pessoa que escreveu, dentro do entendimento de cada profissional, de cada religião, age de uma forma, fala de uma forma, mas no fundo se resume às mesmas coisas, que é, eu preciso limpar a raiva, a ira, a culpa, a humilhação, o desejo, que é os vícios, né, através de buscar uma felicidade imediata, as pessoas buscam um vício, seja bebida, seja álcool, seja comida compulsiva, enfim, seja comprar demais, né, ela busca a felicidade numa compra demais, depois fica, né, na escassez, na dívida, enfim. Então, são depois várias... não compra nunca mais, né? Não pode, né? Não, até quem pode. Compra demais, não compra nunca mais. Então, é dentro desse olhar, né, que a gente precisa limpar tudo isso com a coragem, olhando para mim, com coragem, vou organizar cada parte da minha vida, limpar todas as emoções referentes às coisas que acontecem na minha vida. Com isso, eu tenho razão, eu tenho equilíbrio, eu saio desse lugar do ego que eu quero estar sempre provando que eu estou certo, não, vou fazer a minha parte. Né, vou levar o meu mundo, a felicidade você vai encontrar, não tenha dúvida, né? Porque a felicidade está dentro da gente, não está em lugar nenhum, e nem coisas e nem pessoas, né? Eu acho que as crenças limitantes, elas são viciantes também. Com certeza absoluta. É mais fácil tu criar uma crença limitante do que você assumir responsável total pelas suas ações e emoções, né? A gente se justifica nelas, né? Muitas pessoas que
que querem, como tu disseste, transferir a responsabilidade, a aprovação, né? Quando você quer o aplauso antes da conquista, né? Essa insegurança geral, eu acho que ela é uma das formas também de nos limitar. E tu trazes também aqui uma série, né, de ideias interessantes. Por exemplo, mentoria para homens, né? The Power, a descoberta, saúde emocional do homem, né? O homem normalmente, eu falo por mim e pelos meus amigos, né? Tenho grandes amigos que acreditam na espiritualidade, na transformação e também no multiverso dessas ideias, né? Nessa questão que hoje a razão já entendeu que não pode ser somente, né, esse presente material que nós vivemos. Como é tratar o homem nessa questão? Como está, falando do gênero mesmo, o homem, né, Mônica? Com certeza. Eu entendi a sua pergunta. Então, essa busca pela minha cura, eu precisei trabalhar muitas questões referente ao homem, ao masculino, referente ao meu pai, referente ao relacionamento, né, com homens, enfim. E dentro disso eu entendi que a gente é o quê? Nós somos uma pessoa, eu estou aqui como mulher, você está como homem, mas a gente tem o nosso lado feminino e masculino, todos nós temos. Então, dentro disso, com a minha cura, em 2022, ali depois da pandemia, eu criei um projeto, né, que é o Sou, a Ser Original e Autêntica. Eu fui trabalhar, pedindo uma empresa, se ela me aceitava, trabalhar dentro da empresa para trabalhar os funcionários, as emoções, como seria, né? Estava precisando de uma grana e tal, como seria fazer essa experiência com os seus funcionários, um valor mais acessível, que você pudesse pagar, a empresa aceitou. Quando eu cheguei lá, 90% era homens. Daí eu atendendo esses 60 homens, entendendo o emocional, 1 hora com cada um. Então não tem como você não sair com um monte de ideias dali. Eu criei T-Power, mentoria para homens, dentro desse projeto, em qual eu escrevo no livro Terapias Integrativas um capítulo sobre o caso de uma pessoa que, além desses homens que eu atendi dentro da empresa, essa pessoa fez 22 sessões dentro do projeto T-Power. Então, o que ele transformou na vida dele quando ele veio buscar, né? Então, ele veio buscar terapia para trabalhar uma emoção, uma situação da vida dele que estava incomodando, e dentro disso, trabalhando, ele resolveu toda a vida dele, resolveu a parte financeira, a parte, né, com a esposa, a parte do sonho dele, descobriu, trabalhou ego, trabalhou possessividade, trabalhou machismo, trabalhou tudo dentro dessas 22 questões, né? E são pessoas que até hoje o casal se uniu, a vida deles, dos dois, se transformaram dentro desse movimento. E ele buscou a terapia porque tinha medo de que ele perdesse essa esposa por causa que ele já estava num segundo casamento e por medo de perder ela, ele buscou a terapia, porque ela já estava fazendo a terapia. Então, nesse olhar, transformou a vida dessa pessoa e eu junto, né? Porque olhando para ele, né? Porque eu sempre digo, tanto que eu falo, a minha cura é sua cura, né? Porque se você vem com as suas questões, eu também tive um dia essa questão, né? Como eu vou olhar com carinho para tudo isso e entender que eu não sou nem mais e nem menos que você, só estou mostrando um caminho que você vai acessando, a sua mente vai se curando. Então, é dentro desse olhar. O convite é que cada um acesse as suas memórias, para curar a si, né? E eu só sou a ferramenta para mostrar isso, não é? A Mônica cura, eu não curo ninguém. A pessoa se cura através do olhar consigo mesmo, na integridade, né? Com sua verdade, né? Claro, o psicoterapeuta, ele é um curador, né? Se a pessoa não quer, nem Deus cura, né? Isso a gente tem que, né? Você é uma mentor, uma facilitadora. Agora, eu acho importante, né? E quero te parabenizar e a esses 60 homens que buscaram, né? Também a terapia, porque nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, mas também no Brasil, um fenômeno, né? De feminicídio bem grande. E eu acho que isso está diretamente ligado à dificuldade do homem entender os seus fracassos, de entender a mulher no mercado de trabalho, de entender a convivência necessária, né? E nesse choque, né, ele parte para as cavernas, né, da violência. Isso, é como se ele retornasse, ele está no mundo hoje, mas como se ele vivesse no mundo das cavernas. E muitas vezes o homem, né, porque eu também já passei por esse processo, enfim, né, já tive uma separação tumultuada, enfim, e eles têm a mulher como posse, você é que nem meu carro, eu escutei isso, sabe? Eu né, eu tenho você quando eu quiser, não é você que decide. Então, isso acontece muito, né, porque hoje a mulher, ela é livre para escolher coisas novas, a mulher é livre para viver mundos diferentes.
E o homem também é livre para tudo isso. E o amor, ele une as pessoas, ele não separa as pessoas, né? O amor não é posse, né? A mulher não é provar que eu estou certo, estou errado, é a união dos dois, que os dois são felizes, né? É a liberdade livre e a confiança, a verdade de cada um, né? Dentro da confiança do relacionamento que une as pessoas. E não nesse olhar, eu posso e você não pode, né? Eu mando e você obedece, não é assim que vive, os dois andar juntos, os dois fazer junto, então é isso que acaba dificultando um pouco, as pessoas não andam juntos, elas sempre querem provar, quer estar acima da outra pessoa, então é isso que dá a dualidade, as brigas, as confusões, né, muitas outras coisas, enfim. Eu diria que dificulta muito, não é, né? Inclusive nós temos visto aí, né, essa realidade, enfim, né? Eu vou colocar na tela aqui, deixa eu tirar aqui, agora sim, deixa eu colocar aqui a imagem do livro, que é também a base, né, da tua palestra que vai acontecer na Unicesumar aqui no próximo sábado. Falaste um pouquinho antes, mas para quem está chegando agora e para te ampliar um pouquinho já com a capa do livro, né, e para que o pessoal possa ver sobre a felicidade, conta um pouco dessa palestra e um pouquinho mais sobre o livro, por gentileza, para a gente concluir, Mônica. Então, né, o livro é uma história, né, que conta de uma pessoa, né, que seria eu essa pessoa, com a busca interna de entender as emoções, entender as memórias que a gente leva durante a vida e que precisa ser olhada para curar, soltar e criar uma criatividade. Com isso, o que vai ser a palestra, né, nesse dia? Vai ser uma experiência, né, viva, cheia de emoções, com certeza, né, para a pessoa também se conectar com a sua felicidade. A gente vai se conectar com o chamado da alma, a gente vai falar sobre os sussurros das memórias esquecidas, a gente vai falar sobre esse relacionamento realmente, o que é esse relacionamento com a alma, o labirinto das emoções, por que a gente precisa olhar para ela e soltar. A gente vai falar o que o corpo fala, né, quando o corpo fala o que a alma cala, então por isso a importância de entender, né, porque tanto que você falou ali do homem, né, porque que o homem, ele vai guardando tantas coisas, não sabe controlar suas emoções, e chega uma hora que explode e estraga a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Isso são não as doenças psicossomáticas, né, que se diz, né? Isso aí, isso não é só o homem, isso acontece também com mulheres, né, então no fundo sempre é o olhar, que nem eu disse, a gente tem as duas partes, precisa ter equilíbrio entre o masculino e o feminino, para a gente ser leve na vida. Isso já disse, né, o poeta não é Pepeu Gomes, né? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Mas olha, como a crença limitante é um vício, né, o machismo é um desses vícios dos homens. Tem até uma série, desculpa eu te interromper, mas é interessante citar como contexto cultural, Mônica, na Netflix é comédia, mas é uma comédia interessante, é o Machos Alfa, né? Eu já assisti, ironizando. Vale a pena. Já assistiu? Já, claro. Fala um pouco, então. Essa desconstrução para o homem não é fácil, né? Eu voltei para a questão homem, né? Eu estou fazendo terapia contigo aqui agora. Com certeza. Para os ouvintes também. Dessa série mostra, né, o lado do homem, né? O homem como se separa, como é que ele fica. Fala sobre as emoções dele, né? Quando ele vai buscar reunião com os amigos. Enfim, tantas outras. Quando a mulher também decide, não estou bem nesse relacionamento, vou buscar algo fora, como é que esse homem reage. É bem legal, vale a pena. Quando ele busca terapia, como é que ele também, né, se comunica com tudo isso, é bem legal de assistir, vale a pena. Muitos perdidos nesse meio do caminho, mas enfim, a palestra então, né, nesse sábado, terá a tua presença, como será? Então, vai ter minha presença, a gente vai falar também sobre o poder da libertação, a gente vai falar sobre o futuro, sobre a maior riqueza pessoal e tantas outras coisas. Então, eu vou dar a palestra, também eu convidei a Rosângela Melete e a Débora Nissola vai estar no dia, fazendo uma vivência viva. Então, a Débora, ela é especialista em aromaterapia, ela vai estar dando conduzirá uma experiência com aromaterapia da alegria. A gente vai ter a Rosângela Melete, que vai especialista em yoga, ela vai conduzir uma prática de meditação que se chama Pausa que te faz feliz. Legal. Então, dentro desse olhar, né, porque eu já tinha minha palestra, daí eu chamei a Tani, né, chamei ela, disse, quem pode se conectar comigo e fazer uma vivência dentro da palestra, né, porque às vezes é bom ter essa conexão. Então, como é que é a vivência? Assim, são pequenos sketches dentro da palestra.
Dentro da palestra vai ter um momento, né, 5 minutinhos, né, cada uma delas, né, 5, 10 minutos, e vai fazer essa vivência para a pessoa sentir, se conectar com experiências novas. E no final a gente termina com uma música, né, que é o Convite Liberte a Sua Mente, que a música também está no livro, né. Criei ela em 2022 junto com a minha amiga Paola. A gente gravou no lançamento do meu livro em janeiro, e daí eu vou levar a mensagem gravada, porque ela não vai conseguir chegar a tempo, porque ela mora em São Paulo hoje, não vai conseguir chegar no dia ali da palestra. Tu tens a música disponível no YouTube, em algum lugar ou não? Tem no YouTube, posso compartilhar com você. Eu tô com o meu WhatsApp web aqui sem conseguir acessar. Me diz aí o nome que eu pesquiso aqui enquanto tu me ajuda, tu me conta um pouco mais. A Rosângela Melete é nossa colunista social aqui do Sabe Caxias também, há muitos anos, minha colega, minha amiga, e essa é uma das vertentes que ela tem. Ela que tem uma inserção bem grande aí na sociedade. Qual é o link? Me fala o nome onde é que eu encontro, Mônica, por favor. Só um minutinho que eu já mando para você aqui, só um pouquinho. Tu tem que me mandar por e-mail, pelo web eu não vou conseguir. Por aqui não dá? Tá. Não, sabe que eu tô com uns problemas técnicos aqui no meu WhatsApp web, eu não consigo acessar já faz um tempo. Então eu preciso que tu me diga o nome para mim colocar aqui. Deixa eu ver. A não ser que tu mande pelo... Eu vou pegar aqui no meu canal daí só um pouquinho. Isso, tá bom. Estamos apresentando Teoria de Tudo ao vivo aqui mesmo. Quero colocar a música para a gente concluir, né? Enquanto a Mônica acha. Daqui a pouco a gente fala com... No teu WhatsApp também pode ser? Não, vamos deixar, Mônica, tá? A gente encerra, depois eu coloco, tá bem? É importante que o pessoal saiba que o pessoal pode achar depois, tá? A palestra, então, quem quiser tem o ingresso no Simpla também, né? Como é que faz para se inscrever? Entrar ali no meu link da bio, né? Mônica Sequinato Oficial, e se inscrever. Legal. Já tá ali o link. Legal. Então tá bom, muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui. A palestra acontece na Unicesumar neste sábado. O pessoal procura aí Mônica Sequinato e aberta ao público, é gratuita, né? Importante dizer, né? Sim, gratuitamente. Vai ser para o pessoal da universidade também, né? Na comunidade, quem quiser participar, vai ser maravilhoso. Legal. Vou estar lá de braços abertos esperando. Eu mandei Legal. Aqui no chat. Pois, como? Mandou pelo chat? Pois é, nunca penso, mas pelo chat, sim. Tá, acho que eu consigo rodar aqui. Espera aí, então, vamos compartilhar aqui. Estamos apresentando Teoria de Tudo. A tecnologia é bom quando funciona, né? O WhatsApp, agora, para quem não sabe, está querendo monetizar, né? Então, eles estão criando dificuldades para vender facilidades, né? E o WhatsApp Web está com problema. Mas aqui nós já resolvemos, né? Então está aqui, o nome da música é Liberte Sua Mente, Felicidade, um Romance com Alma. Tu é musicista também? Fala um pouco da música antes de eu rodar, Mônica. Então, a música é um convite, né, para a pessoa libertar sua mente, né, criando asas para voar. Então, como seria, né, a gente conectar com a nossa felicidade, né, num mundo novo, através dos olhos, porque insistir tanto para ver, vamos viver nossos sonhos, né, então parar de olhar para o passado, né, olhar só para se curar e soltar para criar uma realidade nova. Então, a música é diferente a isso. Legal, vamos lá. Como eu disse, eu rodaria quantos quilômetros fossem necessários para estar aqui contigo, porque esse sucesso, a gente sabe quanto ele é valioso, né? Então, a música se chama Liberte a Sua Mente. Quem comprou o livro, eu acho que está na penúltima página do livro. Então, por favor, cantem com a gente, libertem a mente com a gente, por favor. O mundo é o que você vê através dos seus olhos. Por que insistir tanto para ver? Vamos viver nossos sonhos. Liberte a sua mente do que tens tanto medo. Liberte os seus pensamentos. Esse é meu segredo. Muito bom, legal. É o Teoria de Tudo. Nós vamos encerrar o programa com a tua trilha, então, aqui a tua participação, não o programa, não é?
Muito obrigado, foi um prazer conversar contigo, Mônica. Deixa eu desmutar teu microfone aqui. Valeu, um grande abraço. Eu que agradeço. Obrigada, Miguel. E a gente se vê ali no sábado. Valeu. Tá bom, será um prazer. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Aí está, né? Legal, né? O pessoal criando, compartilhando, né, os seus momentos de felicidade, seus momentos de alegria e não guardando apenas para si, né? Isso sempre é importante. Nós estamos apresentando Teoria de Tudo. Conversei aqui com a Mônica Sequinato, que vai ser palestrante aqui no próximo sábado, repetido para você. No Simpla você encontra nas redes da Unicesumar, também as divulgações. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos para a entrevista com a presidente da ADCE Caxias, Lisandra Debona, Teoria de Tudo. Fique aí com a gente. Fazendo a sua graduação EAD na Unicesumar, você também conta com ferramentas extras que turbinam sua carreira desde o primeiro dia, como o curso de Gestão do Tempo, que além de ser oferecido gratuitamente para os alunos, é com um dos maiores experts do Brasil, o Rafael Medeiros. Ele já treinou iFood, Porsche, Coca-Cola e até o Comitê Olímpico. Você aprende a vencer a procrastinação, organizar sua rotina e ainda agrega valor ao seu currículo. E por falar em currículo, sabe como anda o mercado de trabalho por aí? Para quem estuda na Unicesumar, temos mais de 50 mil vagas de estágios, emprego, além de conteúdos relevantes sobre a carreira na nossa plataforma exclusiva, em parceria com a GUP, empresa líder em RH no Brasil. E que tal mergulhar em culturas diferentes com vivências internacionais? Aqui, a gente tem o Unicesumar Experiências Globais, que é um programa que te coloca em contato com estágios no exterior, intercâmbio presencial e virtual, voluntariado, cursos de idioma, coisa que nenhuma outra EAD faz. E se bater aquela dúvida nos estudos, o programa Ampliar coloca você em aulas ao vivo e em grupo, com monitoria personalizada que aborda os conceitos básicos das áreas de conhecimento como exatas, tecnologia, química, fotografia e muitas outras. Já são 90 mil alunos que aprenderam assim. E aqui você escolhe livro físico ou digital. Se for digital, você nem gasta seus dados de internet para acessar os materiais. Tudo para você chegar lá sem desculpas. Quer um diploma que abre portas desde o primeiro dia? Inscreva-se na EAD Unicesumar. Sabia que mais de 500 mil alunos já decidiram estudar na Unicesumar? E não é à toa. Qualidade, estrutura e ensino de verdade nos fazem uma das maiores e mais respeitadas universidades do Brasil. Quando tanta gente escolhe a mesma universidade, é porque tem motivo. A Unicesumar é nota máxima no MEC e oferece graduações EAD e semipresenciais com qualidade reconhecida no mercado. Agora é a sua vez de escolher. Matricule-se na Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, estamos aqui em Teoria de Tudo e também em Sabe Caxias News. Mais uma vez para você, trazendo recortes na nossa programação de entrevistas de lideranças importantes que fazem acontecer na nossa cidade coisas boas, e não só na cidade e na região também. O Teoria de Tudo, pensando bem, dá para ser feliz, em busca da razão perdida. São mais de 780 edições de entretenimento aqui e também, não é, de diálogo cultural, diálogo social, diálogo filosófico. Agradecendo a você que está no guarda-chuva do Rádio Portal Sabe Caxias, que está nas nossas redes sociais, que está na nossa Rádio Web também. Muita gente tem participado conosco nesta construção do nosso arquivo digital e jornalístico. Muito obrigado, é um prazer sempre estar em sua companhia. E a nossa pauta hoje é sobre voluntariado, sobre a Associação de Dirigentes Cristãos de Caxias do Sul, né, e que faz um papel excepcional já há muito tempo.
temos como liderança, colega, amiga, não é, da nosso meio jornalístico de marketing, como presidente, a Lisandra Debona, que vai falar também sobre a sua ação, o exercício, né, a DCE, e sobre o evento que vai acontecer também, né, que é não sei como é que se diz, 90 edições, né, encontro de reflexão da ADCE. Vamos descobrir como é que se diz isso ao longo do tempo, não é? São 90 encontros. Vou chamar ela aqui para a tela. Alô, alô, deixa eu botar ela aqui, agora sim, tudo bom? Lisandra Debona, presidente da DCE. Miguel, tudo bem? É sempre uma alegria estar contigo e ainda mais para falar sobre algo que é tão importante e que tanto nos faz crescer, né? Que é o voluntariado. Muito obrigada Legal. pelo espaço. Seja bem-vinda. Eu já comecei manifestando a minha ignorância. Eu não sei como é que se diz 90 edições do evento, mas daqui a pouco a gente descobre, né? Não, já vou te dizer, 90º. 90ª. 90º. Encontro, olha aí, são 90 encontros. Uhum. A ADCE, Miguel, ela foi fundada em 1985, então nós completamos aí no final do ano passado 40 anos de existência. E dentre os nossos ADCianos, nós temos em torno de 2.300 ADCianos aqui em Caxias do Sul, São Marcos, Flores da Cunha, porque a gente abrange aqui a nossa região da Serra. E são empresários, são executivos, gestores, na verdade, são aquelas pessoas que conseguem, de alguma forma, ter um movimento na sociedade, né? Então, esses são os nossos ADCianos. Legal. E cristãos, né? De alguma forma. Na verdade, eu sempre costumo mencionar que, e vale a gente explicar aqui também, que a ADCE, na verdade, ela tem como missão formar líderes éticos para que estes sejam luz onde estiverem, nas empresas, na sociedade, na sua comunidade, mas sempre embasados pelos ensinamentos da doutrina, né? Então, quando a gente fala da doutrina social cristã, a gente tem, enfim, uma gama de conjuntos. A gente pode falar aqui da dignidade da pessoa humana, podemos falar do bem comum, da solidariedade, subsidiariedade, destinação universal dos bens. Então, é baseado num conjunto de valores que a gente deve levar para a nossa vida, que a gente tem, na verdade, né, dentro do nosso dia a dia, esses valores. Então, o ADCiano, através da DCE, ele, na verdade, trabalha embasado nesses valores, que é a doutrina social cristã. Isso é comum a todos os cristãos, né? Porque Exato. Você tem que administrar essas questões dentro da DCE, né? Exatamente. E assim, ó, Miguel, as pessoas às vezes não se dão por conta, mas o ser humano, no seu dia a dia, ele já vai praticando isso. Ele já vai fazendo isso. Porque quando a gente busca o bem comum, quando a gente busca essa divisão, né, de valores do bem comum, a gente está exercendo, né, a doutrina social cristã e às vezes a gente não se dá por conta. Então, a DCE nada mais ela faz do que fortalecer esses valores, para que a gente realmente haja com ética onde nós estivermos e para que a gente faça a diferença na vida das pessoas. Porque o que ocorre, Miguel? As pessoas querem um mundo melhor, mas qual é a tua parte? Qual é a tua participação? O que tu faz para movimentar isso? Então, é o que a gente trabalha. Nós trabalhamos muito isso. A gente pode sim ter um mundo melhor, a gente pode ter uma cidade melhor, seja de qualquer forma, mas depende de nós. Então, nós precisamos fazer esse movimento. Então, a ADCE, ela traz isso muito forte. Então, tu comentaste ali na questão do encontro de reflexão, e aí eu te trago aqui um convite que eu já te fiz pelo WhatsApp, inclusive, né? E eu sei que a tua agenda é bastante comprometida, mas o que nós estamos trabalhando, então, é nessa primeira edição desse ano, que é o 90º Encontro de Reflexão, que ocorre em um final de semana. A gente entra às 19 horas de sexta e ficamos até o domingo ao meio-dia. É uma imersão, onde então a gente trabalha esses valores, a gente tem muita troca, é um momento de imersão para dentro de si mesmo, para a gente se trabalhar, avaliar realmente como está sendo o nosso dia a dia. O que eu estou fazendo de diferente para o outro e para mim também? Será que eu estou me cuidando? Será que eu posso fazer algo diferente? Então, para se tornar um ADCiano,
a gente convida, então, as pessoas para que elas estejam conosco nesse encontro de reflexão, que ocorre 2 vezes ao ano. Então, a gente vai ter esse agora no mês de abril, no finalzinho de abril, e vamos ter também lá no mês de setembro. Essa é a forma de se tornar um ADCiano e fazer parte desse movimento que é lindíssimo. Ele é encantador, ele é contagiante, cada um que se engaja nele não sai mais, começa a defender essa missão. Sim. E nesse caso do encontro, pode ser casal também, né? Muita gente casada. Vai a Pode família sim, toda? Miguel. Como é que Por funciona? exemplo, se tu quiseres ir com a tua esposa, sim, é super bem-vindo. Pode fazer o homem ou a mulher, ou os dois juntos. Sempre muito bem-vindo, porque aí também está trabalhando muito a questão de família, é um dos pilares que a gente trabalha muito, a questão da família, então será muito bem-vindo, e para nós é sempre importante quando tem o casal engajado nos mesmos valores, na mesma busca pela doutrina social cristã. Vale dizer, né, Miguel, que também quem vai estar conosco neste final de semana, ele tem um momento de muito conhecimento, de muito aprendizado, de muita troca, de muita entrega, e é um momento também para conhecer os projetos da ADCE. A ADCE, ela tem diversos projetos, inclusive um que tu conhece, que é o Tá na Mesa com a ADCE, que ele é um evento, é um jantar beneficente, então nós trabalhamos a venda desses ingressos com cozinhas de empresas aqui da nossa cidade, e esses valores, eles são revertidos, então, para o ano passado, 30 projetos de entidades assistenciais aqui da nossa cidade, que trabalham com crianças e com adolescentes. Então, já é um belo projeto, ele já tem aí 23 edições, né? Entraremos agora na 23ª. Já se consolidou, então nós temos diversos projetos dentro da ADCE que esses voluntários podem participar. Então, claro, não somente como ADCianos, mas também quem está lá comprando o ingresso, quem está lá fazendo uma alimentação, estando na cozinha, mas nós temos diversos projetos. Olha que legal, né? Pode citar mais alguns. Eu coloquei aqui na tela uma dúvida que eu tenho sobre o significado da palavra subsidiariedade. O que significa em termos de conceito mesmo? Gentileza, Alisa. Sim. Então, quando a gente fala de subsidiariedade, a gente está falando da defesa em instâncias superiores. Quando a gente pensa assim no Estado, então a gente está pensando em famílias, em associações, como que a gente pode apoiar? Então é uma forma de subsidiaridar, né? Então é algo que a gente fica sempre na dúvida, né? Mas aí a gente tem várias frentes, Miguel. Então eu estou aqui, inclusive, com o material aberto da ADCE, onde ele traz esses principais princípios e pilares, onde ele trabalha justamente isso, cada um desses valores. Então, quando a gente traz essas questões todas de Estado também, que não devem assumir, né, essas questões, então a gente trabalha muito a questão de família, questões de associações, aquilo que a gente pode realizar, aquilo que a gente pode apoiar. Então, quando a gente trabalha, inclusive, nós temos muitos políticos até dentro do nosso, da nossa ADCE, do nosso grupo de ADCianos, que eles trabalham isso, estão desenvolvendo isso diretamente lá na ponta, que às vezes a gente nem se dá por conta, né? Ah, sim. Eu conversei agora há pouco com um jovem vereador, né, o Caleb, né? E ele é também da Assembleia de Deus, mas citamos inclusive essa questão do Estado laico e da política, e onde o Estado não entra também, que é necessário entrar o voluntariado independente, né, de dogmas, pequenas diferenças, né, que se desaparecem diante da necessidade que a sociedade tem, né, Lisandro? Sim, exatamente. E quando a gente fala, às vezes, a gente não quer nem mesmo se envolver, né, não vou me envolver com a questão política, mas é importante, porque às vezes é através da questão política que a gente tem essa autoridade de definir algo, de conseguir colocar em prática esse valor. Então, é importante isso, a gente conhecer de fato o que traz tudo isso, quando a gente tem esse poder de decisão, quando a gente consegue de forma eficiente promover a autonomia.
porque esse, no fim, é isso, sabe? E quando a gente fala de subsidiariedade, ele é um princípio organizacional e jurídico, né? Ele estabelece questões e decisões que devem sim ser tratadas pela menor e mais local instância de autoridade. Então, quando a gente traz isso muito forte, a gente percebe o quanto nós, cidadãos, podemos fazer a mudança acontecer quando a gente busca isso, né? E sempre levantar a bandeira, Miguel, de fazer o bem, de promover o bem, de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, se cada um fizer um pouquinho, certamente a gente vai conseguir ter, talvez não o mundo inteiro melhor, mas o nosso local de convivência, a nossa vida, o nosso dia a dia, dentro das nossas empresas, com quem a gente se relaciona. Me permita, presidente, né, da TCE, aqui, Alessandra Debona, conhecendo a tua dinâmica, né, proativa de atuares tanto no Cindy Lojas, né, como também na tua profissão como marketing, né, como agora jornalista também, essa questão ética, que voltando ainda a ela, de formação de lideranças, comentávamos que sem um compromisso ético mesmo, a sociedade não vai avançar, porque as leis são muito voláteis, feitas por pessoas que não respeitam esse princípio, que na minha visão também está na cristandade, que é fazer o outro o que dele tu gostaria de receber, uma lei universal. E aquilo, né, Miguel, a gente fala muito sobre isso. Ser ético é eu estar fazendo aquilo exatamente quando ninguém está olhando, é eu ter essa postura. E tem outra questão, né? Aquilo que eu não posso falar para o outro que eu fiz não é ético. Então não faça. É isso que a gente tem que pensar. E a ética, ela já deve vir ao natural, intrínseca dentro do ser humano. A gente não deveria aprender sobre ética, porque quem é ético não diz que é ético, ele mostra isso, né, nas suas atitudes. Então a gente percebe sim que hoje as lideranças precisam rever os seus valores sobre a ética. Políticos também precisam rever. O que é ética para mim? O que é ética? Então, se percebe muito que esses valores, eles precisam de fato ser resgatados. A gente precisa trabalhar muito isso. Essa sensação de impunidade, né? Essa crença de que tudo acaba em pizza, né? Agora me ocorre uma coisa, eu não posso assaltar a geladeira de madrugada porque não é ético, né? Cheguei a essa conclusão. Mas aí não tem ninguém vendo, mas eu tô... Mas aí eu vou te dizer assim, ó, a tua consciência, porque quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu durmo tranquila, porque eu sei que a minha consciência, que é o meu juiz, não vai me cobrar por eu não ter sido ética. Então, ética, acredito que seja um aglomerado, né, Miguel, de coisas, de não fazer o mal, não falar mal, não julgar, não apontar, não rotular, não roubar. Então, é uma série de coisas que estão ali no grupo. Eu sou ética, eu faço o meu dia a dia sempre sendo uma pessoa ética. Então, a ética, ela é a base de tudo, porque se tu não tem ética, tu vai derivar para vários outros não valores, né? Essa falta de valores que não vão nos levar à felicidade. Essa indisciplina de valores, essa rebeldia, né, presidente? Vou te chamar de presidente aqui para formalizar um pouquinho a questão da ética da TSE, nos leva também a ver que é um desafio bem grande esse papel que tu representas como presidente de uma instituição que quer formar, e além de formar, porque a corrupção vem depois de formar, recuperarem, talvez em algum caso. Sim, e assim, Miguel, eu costumo dizer assim, me refiro tu, enfim, o cidadão, ele tem que ser exemplo. Então, eu sou um exemplo, aquela atitude que eu tiver que não seja ética ou que não tenha valores, então, como tudo que tu mesmo mencionaste, o que está acontecendo agora de corrupção, de mortes, de feminicídios, será que de fato essas pessoas, elas têm valores, elas têm fé? Será que elas acreditam que existe Deus, um ser superior que habita em nós, que está conosco? Então, eu penso que tu percebes que tudo está entrelaçado, a nossa fé, a nossa crença, os nossos valores. Então, assim, ó, algo se perdeu ali no meio desse caminho, porque não é possível que as pessoas chegaram nesse nível.
Então, Uhum. cada nós, sim, nós temos essa missão de resgatar, de promulgar isso, de levar adiante esses valores e de fato, fazer com que as pessoas. Então, é um convite, né, Miguel, e a mudança Muito ela não é importante. fácil, porque é muito cultural isso. A gente Uhum. percebe, isso é cultural no nosso dia a dia, as pessoas, mas é aquele detalhe assim, ó, vou passar o sinal vermelho porque ninguém está vendo, vou ir na É. fila do idoso porque ninguém está vendo, vou estacionar na vaga de portadores de deficiência porque ninguém está vendo. Então, assim, Uhum. isso é ético, é correto. É. E esse egoísmo, em pequena escala e grande escala, eu acho que aos poucos irá se Uhum. dissolvendo. E eu vejo a ADCE com grande carinho desde sempre, e agora ainda com uma liderança também feminina. Tu falaste muito bem a questão Uhum. do feminicídio, que nós enfrentamos no Uhum. Rio Grande do Sul de uma forma muito grande, e eu Uhum. citei também a questão recuperação, porque Uhum. se vê o tanto de distorção que se fez, já que nós estamos falando de cristãos, Uhum. da figura Sim. do Cristo, que dizia que recuperava pessoas. Ele Uhum. apenas, né, não julgava, não condenava e dizia: vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Algo pior não Exato. te aconteça. Mas Uhum. como tu disseste muito bem, presidente, onde é que isso se perdeu na nossa Onde? ansiedade, Uhum. no imediatismo, será? Não, exatamente. O mundo globalizado, ele nos trouxe isso. Então, eu preciso ser melhor e tu percebe, às vezes, eu preciso passar por cima do outro para eu me dar bem, eu preciso puxar o tapete do outro. Então, tudo isso que acabou acontecendo, as pessoas se perderam. Mas aí eu volto a te dizer, Miguel, se Uhum. perdeu na sua fé. Porque no momento que a gente tem fé, que a gente acredita, é É. impossível que a gente tome uma atitude, tenha uma atitude errada ou equivocada, como o que a gente vê por aí. Então a gente Uhum. percebe um aumento da maldade humana, as pessoas estão maldosas. Então, Uhum. isso que a gente percebe, e aí como que a gente trabalha isso? Aí que É. vem o grande desafio de levar esses valores, de tentar mostrar o caminho certo, né? E sabe que o que nós para essa gestão, Miguel, que nós estamos trazendo, que é um projeto Uhum. que eu estou abraçando com muito carinho, que foi algo, antes de eu assumir ainda, quando vice, eu disse que eu tinha um grande sonho de formar a DCE Jovem. E Uhum. isso eu levei para o Conselho Consultivo, que é formado por ex-presidentes da DCE, e eu disse, olha, eu gostaria muito. E assim eu consegui a aprovação de todos, lógico, me apoiaram, e também do meu vice, o Juliano, Uhum. dizendo: vamos trabalhar e criar a DCE Jovem. A ideia é que a gente também consiga trabalhar o jovem, porque, Miguel, o jovem, o nosso futuro está nas mãos deles, É, né? com Então, nós certeza. precisamos pensar e não deixar os jovens se perderem. Então, a ideia é realmente que a gente consiga alavancar a DCE Jovem ao longo desse ano, para que a gente consiga trazê-los para nós. E a gente tem muito que aprender com os jovens. É. Eu cito do nosso amigo em comum, presidente da Fundação de Assistência Social, o Mauro Trojan, Sim. uma, uma surpreendente informação Uhum. negativa que ele apresentou ao programa, né, que o abandono de idosos é muito grande também em Caxias do Sim. Sul. E isso Sim. vai ao encontro disso que tu falaste. Jovens com ética, né, Uhum. entenderão que eles estão no mesmo caminho que todo mundo, que é Exato. a passagem do tempo. Exatamente, porque assim, em algum momento, né, hoje, Miguel, nós já tivemos 18, 20, 25 anos, né? Então, nós também teremos 70, 80 anos. Então, o que que a gente quer para o nosso futuro? E esse jovem, ele precisa, assim, entender que ele não vai ter sempre 20 anos, não vai É. ter sempre 25, ele precisa construir. E eu sempre costumo dizer, e é o mesmo pensamento que tu tens, porque a gente acaba trabalhando muito a o nosso trabalho, assim, Uhum. todos os dias, né, a gente se trabalha para a nossa evolução enquanto seres humanos, né, e somos muito espiritualizados, Miguel, mas assim, a gente sabe que quando a gente estende a mão, quando a gente acolhe, quando a gente orienta, quando a gente ensina, nós somos muito mais, hã, agraciados, né, com Sim. a presença divina ou com os nossos mentores, enfim, que nos trazem tudo Uhum. isso de volta, porque a gente sabe que tudo que a gente joga para o universo, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra,
boa ou ruim, ele retorna para nós. Então, Claro. façamos o bem, sejamos éticos, vamos promover sempre o bem comum, fazer com que as pessoas cresçam para que nós também sejamos muito mais ricos nesse sentido de evolução, porque é isso que a gente busca nessa vida. Sim, a ética, para concluirmos, presidente, é uma escolha também do dia a dia. Eu vejo que no amadurecimento do tempo, eu acho que isso, eu converso com jovens, com filhos, Uhum. de várias idades, né, e amigos dos filhos, e pessoas que querem falar, né, e nós próprios, na questão de consciência, filosofando aqui um pouquinho dentro do ponto de vista cristão, nos mostra quantas nuances nós temos de pensamentos, de desequilíbrios pequenos, o pensamento cristão, que muitos fogem de compreender ao Jesus Cristo, porque não querem abrir mão disso, é o que nos mantém como GPS de retorno. Você desvia, Exato. você percebe aqui não está legal, você erra, né? Então isso nos faz mais civilizados num ponto de vista ético, um pouco, e sabemos que é difícil, né? Não é na primeira fervura que a pessoa vai se santificar, senão não estaríamos aqui, né? Não, com certeza que não. Nós somos seres em constante evolução. Então, o que cabe a nós é percebermos os nossos erros, aprender com eles e mostrar aos outros para que não errem no mesmo erro. Então, acredito sim, Miguel, que a nossa missão, de nós todos, não somente de ADCianos, mas nós seres humanos, de pessoas mais espiritualizadas, pessoas cristãs, pessoas com fé, é justamente isso. É que a gente consiga aprender com os erros e orientar. E fazer com que realmente as pessoas cresçam, evoluam, e que a gente possa, sim, fazer com que se percebam nos seus valores. E com o nosso exemplo, talvez não somente com as nossas palavras, mas com o nosso exemplo, a gente consiga inspirar as pessoas a mudarem, a serem pessoas melhores. Legal. Eu, para concluir, presidente, eu quero citar também que Caxias, a nossa cidade aqui, é muito organizada nesse sentido. Sim. Citei isso com a presidente da PAI também, que esteve aqui falando sobre o voluntariado. E aí, por isso que eu quero te perguntar, no caso da PAI, os voluntários da PAI entram pela parceiros voluntários que fazem uma seleção. Eu não sei como é no caso da DCE, quem quiser mais informações. Eu estou na tela com o flyer do encontro também, se tu quiseres já linkar na resposta, como é que faz, e convidar o pessoal para a gente concluir, por favor. Sim. Pode, para ser voluntário da ADCE, nós temos alguns projetos que não precisam necessariamente ser ADCianos, que podem participar, como eu estar na mesa, por exemplo, que eu te comentei. Nós temos, na verdade, ali projetos que são direcionados e são coordenados por ADCianos. Então, para ser ADCiano, faz um encontro de reflexão, pode entrar em contato com a ADCE. No outro material que eu te mandei, tem ali, depois se tu quiser expor na tela, tem o e-mail, tem o nosso site, tem o nosso Instagram e também tem o nosso telefone, pode fazer contato conosco e já se programar para participar. Então, nessa forma, entra para ser um ADCiano e participa de todos os nossos projetos como voluntário. Então, dentro do tempo de cada um, ele pode escolher e trabalhar nos nossos projetos. Nós temos diversos. É importante quem está nos assistindo, Miguel, acessar as nossas redes, nosso Face, Insta, para conhecer um pouco mais os nossos projetos. Nós temos projetos lindíssimos, inclusive de crescimento, não só para ajudar o outro, mas de crescimento para o próprio ADCiano. Então, todos serão muito bem-vindos e eu também, como presidente, fico à disposição. Podem me acompanhar aí pelas minhas redes, depois o Miguel também fica disponível para vocês e todos serão muito bem-vindos, porque uma mão sozinha não faz diferença. Então, quando há união e há o esforço de todos, com certeza a gente consegue grandes feitos. Que bom. Parabéns pela ação, pela disposição, que tenhas muito sucesso e que consigamos aí deixar mínimo, né, de legado. Tenho certeza que a semente de mostarda vai frutificar e vai ser bom, é o bem, né? Quando se fala o contrário disso, dá uma sensação estranha, né? É o bem, é a energia da transformação que a gente precisa ser pegada.
transformação, é isso que a gente fala, é a energia da transformação, de fazer o bem. Miguel, eu te agradeço muito pelo espaço e vale lembrar assim que todo o trabalho feito pela ADCE são feito por voluntários. Nós não temos ninguém que seja remunerado, todos fazem de coração. Nós temos sim uma única funcionária, que essa sim é contratada, que trabalha então para nos auxiliar na organização desses processos. Mas os demais é um trabalho voluntário lindíssimo de todos, não remunerado, então é realmente muito bom quando a gente encontra diversas mãos assim para trabalhar pelo bem comum. Que legal. Obrigado, querida presidente da Obrigada. ADCE, Lisandra Debona. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Obrigada. Valeu. Legal, né? O Teoria de Tudo traz para você lideranças, pessoas importantes fazendo bem voluntariamente também, não é? Porque não é só de pão que nós vivemos, mas também, né, de alegria, da caridade, do amor e da solidariedade. Um abraço, é o Teoria de Tudo. Você está assistindo Teoria de Tudo. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá! Estamos aqui em Sabe Caxias News e também no Teoria de Tudo, trazendo para você mais uma pauta importante para a nossa programação. Programa que tem aí já a tradição de falar de cultura, de filosofia, de variedades todas que envolvem, né, o nosso dia a dia. É uma revista eletrônica, fala sobre política hoje e vamos conversar com o vereador Caleb Garbim, vereador que é do PP, e que vai falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua função também como líder do governo na Câmara em Caxias do Sul, sobre um projeto que está divulgado no nosso portal, vereador Caleb Garbim, que propõe exame toxicológico obrigatório para agentes políticos e cargos de confiança em Caxias do Sul, e outros assuntos relacionados à política local. É o primeiro mandato do vereador, que tem 29 anos, e que traz aí, né, pelo que nós já conversamos em off, uma dinâmica de liderança bem interessante, e o Teoria de Tudo tem trazido aí a lideranças locais, novas lideranças, para a gente conversar. Trago ele à tela aqui, vereador Caleb Garbim, bem-vindo ao Teoria de Tudo, Sabe Caxias, boa tarde. Boa tarde, Miguel, cada um dos nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando aqui no Teoria de Tudo. Primeiramente, antes de tudo, é um grande prazer poder estar contigo aqui falando, né, num programa já de tradição da nossa cidade, aí pelo Sabe Caxias e demais plataformas, e poder discorrer, né, especialmente sobre a nossa trajetória política, o que nos trouxe, enfim. Como disseste bem, eu tenho o privilégio e uma responsabilidade de ser o segundo vereador mais jovem da atual legislatura. Então, a gente tem bastante coisa para conversar e eu agradeço de imediato já o convite para estar contigo. Legal. Vereador, pelo que conversamos em off, já tu tens 29 anos. Qual a tua formação, enfim, a tua proposta política? Conta um pouco da tua história, por gentileza, para os nossos ouvintes, internautas. Pois bem, a minha formação, eu sou bacharel no curso de Direito pela Faculdade da Serra Gaúcha, Centro Universitário FSG, de Caxias do Sul. Atualmente estou fazendo uma pós-graduação em Direito Administrativo e também Gestão Pública. E tenho um curso técnico também na área de mecatrônica, uma área um pouco
dissidente aí, né, um pouco tangente à questão política, mas é uma formação também das bases aí logo após, ou melhor, durante o período do ensino médio, né? Passei depois desse período de curso técnico e ensino médio, que foram simultâneos. Também tive a oportunidade de servir o Exército Brasileiro como aluno do NPUF, né? Então, sendo declarado aspirante oficial, e aí hoje integrando as fileiras de reserva aí do nosso Exército Brasileiro, e agora, pela primeira vez, concorrendo, né, a uma vaga como vereador aqui na cidade de Caxias do Sul. Essa é a trajetória do ponto de vista mais intelectual, talvez, né, e profissional também, com uma experiência na área cartorária. Eu trabalhei durante 4 para 5 anos no registro de imóveis aqui da nossa cidade, então, também trazendo um pouco dessa noção de urbanismo, regularização fundiária, enfim, todas essas questões aí da nossa cidade de Caxias do Sul. Para a política, né, tudo é experiência, acaba tudo se transformando, não é, numa diversidade e numa versatilidade, eu diria, vereador. Exatamente, a política é uma arte aí de você ter minimamente conhecimento sobre diversos assuntos, né? Eu comento que a gente precisa ser um clínico geral em todas as áreas, porque você, obviamente, consegue buscar uma especialização em algum nicho, mas tem que ter argumentos para debater praticamente sobre todos os assuntos da cidade, né? E quando não tem que buscar, porque assim como o direito, que é uma ciência inexata, né, uma ciência humana que está sempre em uma constante transformação, correndo atrás das mudanças sociais, da mesma forma a política, né? Ela corre atrás dos anseios, atender os anseios do povo de modo geral. Então, sim, a gente traz essa experiência da iniciativa privada, a experiência do ambiente público por meio da academia, do ensino superior, e também, ao mesmo tempo, do funcionalismo público, que acaba sendo, né, a questão do Exército Brasileiro. Então, realmente, é uma constante arte de reinventar-se e buscar respostas para tudo isso, né, mesmo quando seja bem difícil. É verdade. Vereador, nós conversamos, né, ontem e algumas informações já vão metabolizando aqui na mente de quem vos fala, na minha, né? E eu pergunto, para que a gente conheça ainda um pouco, quais foram as tuas propostas de campanha, considerando aí, né, o NPUR, a gente sabe, né, está na reserva hoje em dia, até para pais e mães é uma ansiedade para quem é da reserva, mas, enfim, no mundo como nós estamos vivendo, né, é um pouco da nossa elite do Exército Brasileiro que não quero entrar nessa questão. Mas o PP é um partido de direita. Falasse, né, que é ainda um resquício da Arena, a antiga Arena, MDB, né, enfim. Conta um pouco de o que te levou à Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Isso aí, só deixar uma ressalva aqui, para deixar claro. A reserva não é uma reserva de oficial R2, né? Não é uma reserva remunerada, apenas para que fique claro. Mas sim, o meu partido de origem, então, antigamente era a Arena, né? Como nós tínhamos praticamente 2 partidos no Brasil, né? Arena e MDB, né? O Movimento Democrático Brasileiro, e a Arena, então, que de fato vinha nesse período de regime militar e pós, então, redemocratização, todo o processo eleitoral, quando então nós tivemos diversos partidos. Então, sim, é um partido de direita. Aqui no Rio Grande do Sul, ele tem mais ainda a afinidade com esse espectro político diferente do restante do Brasil, que a gente sabe que é um partido imensamente grande, como é o caso do próprio MDB, o PSD também é um partido enorme a nível de Brasil, que acabam tendo dissidências, né, e coligações que diferem bastante do Rio Grande do Sul, que inclusive é um estado atípico, né, dentro da nação brasileira. Até por estar numa ponta geográfica e permite nós termos aqui os diferentes comportamentos e as movimentações sociais. Mas quando eu vim para a política, Miguel, a minha proposta justamente foi unir esta força do jovem, né, com o interesse de trazer esta responsabilidade, chamar para si a responsabilidade, porque muitas vezes eu ouvia, desde a época de escola, na faculdade, colegas, né, professores, na igreja também, por ser um cristão evangélico, ouvindo muitas pessoas insatisfeitas com a realidade. Né, e muita gente, às vezes, não se colocando à disposição, não se colocando no páreo, né, para disputar uma eleição, para, de fato, emprestar o seu nome à vida pública, como a gente diz, porque, em essência, um vereador, qualquer mandatário, né, em especial o vereador que é aquele mais próximo da população, ele representa ao interesse do coletivo. Né? Nenhum vereador, eu sempre digo isso aqui na Câmara, nenhum vereador representa tão somente a si mesmo. Nós representamos os votos que nos elegeram e os votos do partido que nós fazemos parte. Né? Com perdão da redundância. Nós estamos num sistema proporcional em que somos eleitos
pelo voto de todo um partido. Então, sim, existem interesses coletivos que precisam ser representados pelos mandatários, pelos vereadores, como é o caso aqui que nós estamos falando. Então, quando eu vim para a política, o anseio foi esse, trazer essa força da juventude, a vontade de ser uma resposta dentro dos próprios questionamentos que nós fazíamos, né? E, em terceiro lugar, justamente oportunizar que as pessoas que geralmente ficam de fora desse espectro político, como é o caso, em particular meu, que são os cristãos evangélicos, que hoje têm uma predominância, um tamanho considerado no Brasil há muito tempo, eram deixados de lado, né? Eram tidos como uma minoria, inclusive. Pega os anos 80, 90 no Brasil, ser um evangélico era um negócio quase underground, né? Vamos dizer assim. E aí, com o passar do tempo, então, o evangélico, até pelo crescimento que nós tivemos com o passar do tempo, ele foi tomando os lugares da sociedade, ocupando com responsabilidade, enfim, e fazendo um bom trabalho para a sociedade de modo geral. Então, essas três principais vertentes, que aí, claro, se desdobram, né, em lutar pelo fator da saúde, pelo fator da segurança pública, uma pauta que eu acabo tendo uma proximidade, até pelo contexto de ter servido o Exército Brasileiro e ter visto, ter aprendido a importância das instituições, de cultuar as instituições, de valorizar isso, da mesma forma que os serviços públicos, de modo geral, né, é inadmissível nós temos um imposto tão elevado no Brasil, uma carga tributária tão elevada no nosso país, e eu diria em todos os aspectos, né, município, Estado e União, especialmente os dois entes finais, que são aqueles que têm o maior orçamento, e isso não retornar para Caxias, né? Até eu lembro que eu te comentei ontem que nós precisamos pensar em mais Caxias do Sul e menos Brasília, né? Precisa esse recurso vir para a cidade. E o PP, Partido Progressistas, é um partido que busca o municipalismo. Isso é uma marca forte, especialmente do interior do Rio Grande do Sul, onde o partido tem dezenas de prefeituras, milhares de vereadores, na verdade, são mais de 1.300 vereadores no estado do Rio Grande do Sul, que buscam esse municipalismo, que é, de fato, muita coisa se resolver aqui na ponta, onde a coisa acontece, onde a vida, de fato, se desenrola. Então, dentre outras premissas, de modo geral, assim, o quadro completo seria esse, né? Nosso ideal, nossa política política. Pois é, esse municipalismo, vereador, traz, né, uma responsabilidade bem grande. Temos aí vários assuntos, a reforma tributária, por exemplo, que afeta os municípios, não é? Temos a questão da polarização política, tem o ano eleitoral. Como é que está todas essas tempestades aí, né? Como é que você está vivendo isso na Câmara? Olha, você falou um ponto importante. Eu ia finalizar com essa frase e você abriu a outra pergunta com essa frase, que é justamente a reforma tributária, né? O Rio Grande do Sul já existe um estudo hoje que mostra isso. O Rio Grande do Sul, no nosso estado do Rio Grande do Sul, a cidade que mais vai perder arrecadação, de acordo com o que se aponta nos estudos, é Caxias do Sul. Justamente porque agora o tributo ele vai ser arrecadado onde e efetivamente acontece a consumação. Então, aí está uma importância e uma janela de oportunidade de Caxias do Sul olhar, especialmente para a questão do turismo. A gente vive um momento da nossa cidade agora, com Festa da Uva, onde isso se acentua, onde as pessoas têm a chance de virem turistas, a gente trazer dinheiro novo, né, dinheiro fora da cidade, que não está circulando aqui, trazer para a nossa economia. Os levantamentos apontam que a geração de negócio pode chegar a 250 milhões de reais de circulação de dinheiro durante esse período. Então, vejam, nós temos uma oportunidade, não somente com a Festa da Uva, mas também com a Festa da Uva, assim como é o caso da Mercopar, feiras que envolvem a questão dos animais, dos pets, justamente o turismo industrial que Caxias tem, que é muito forte, né? Nós temos uma lotação, por exemplo, de hotéis mais forte de segunda a sexta-feira do que no final de semana, porque no final de semana a tendência é que a pessoa que veio para Caxias passou durante a semana volta para sua casa, mas durante a semana está trabalhando aqui. Então, isso merece a nossa atenção, né? É uma discussão importante a se fazer do ponto de vista também eleitoral, e eu acredito que as discussões, especialmente para a presidência do país, elas vão girar em torno de dois temas, que é a economia e a segurança. Tradicionalmente, a economia é o que decide uma eleição, né? De um presidente ser reeleito ou não, ser eleito ou não. E agora eu acho que nós temos esse elemento da segurança pública também, tendo em vista os últimos acontecimentos no estado do Ceará, que enfrenta isso fortemente, no estado do Rio de Janeiro, que tradicionalmente enfrenta isso. São Paulo, a realidade ainda tem mudado, né, graças ao trabalho também de um colega progressista, que é o secretário Guilherme Derrite, que hoje voltou a ser deputado federal, então fez um bom trabalho ali enquanto secretário de Segurança Pública daquele estado. Então, esses temas eles vão voltar no debate público, né? E você falou sobre a polarização, eu acho que sim, nós temos uma eleição polarizada, e ela vai ser decidida por uma pequena porcentagem que está no centro.
né? A gente precisa, eu falo isso, é uma autocrítica que eu faço, né, enquanto um conservador, alguém de direita, que tem essa posição, que nós precisamos conversar com o centro, precisa se dialogar. Não estou dizendo que a esquerda não é importante no debate público, o que eu me refiro a pessoa de direita dificilmente vai alcançar o voto da esquerda e vice-versa. Agora, existe no meio o centro de pessoas que muitas vezes não têm interesse pela política, ou mais do que não têm interesse, até teriam, mas estão iludidas, né? Estão desacreditadas, não acreditam mais, e a oportunidade sempre de uma eleição é trazer temas fundamentais, temas basilares da sociedade para uma discussão política. Então, eu creio que parece até redundante, né? Já fazem 15 anos que eu ouço no Brasil que nós estamos na eleição mais importante, que toda eleição acaba sendo a eleição mais importante sempre, mas, de fato, é uma eleição que pode ser a resposta de um pêndulo, né, do qual caminha parte da América, parte da Europa, enfim. Então, é um processo interessante, é da democracia esse jogo, faz parte, se embate, e a gente tem que estar disposto a discutir isso, né? Nós temos, por exemplo, um projeto agora que tramita na Câmara dos Deputados, que é a questão da escala 6x1. Né? Junto com essa discussão, a reforma tributária também vai ter um impacto enorme em Caxias do Sul. Imagina, Miguel, que recentemente nós tivemos a situação lá da prisão do Maduro, Nicolás Maduro, lá na Venezuela, no início desse ano, e eu lembro de ouvir alguns amigos, pessoas comentando, a própria imprensa, né, de olha, agora o caminho natural é que muitos venezuelanos vão voltar para o seu país, enfim, e ouvir empresários da nossa cidade, da região aqui da Serra, e do estado do Rio Grande do Sul afora, dizendo não, tomara que eles não voltem, porque muitos deles estão ocupando postos de trabalho que muitas vezes os brasileiros não querem ocupar, não tem interesse, às vezes, pela questão salarial. Nós temos um problema também do ponto de vista assistencial, um assistencialismo sem fim, sem buscar uma emancipação econômica, leva também as pessoas a uma dependência ad eterno, né, sem uma perspectiva profissional, e a gente está sentindo na ponta. Você vai no mercado hoje, no atacadão da nossa cidade, a gente já percebe boa parte dos atendentes, gerentes de loja, muitas vezes, são venezuelanos, né, senegaleses, haitianos, essas três nacionalidades em especial. Então, Caxias do Sul, graças a Deus, ela é um centro de imigrantes, recebe, no último ano foram 47 nacionalidades que vieram, 24, no caso de 2024, e a tendência é que isso só aumente e só cresça. Né? Caxias vai na contramão do restante do Brasil, que a taxa de natalidade cai, o Rio Grande do Sul é a menor taxa do Brasil em natalidade, mas Caxias sobe não a natalidade, mas a imigração de pessoas novas. Né? Sim, que é um fenômeno cíclico na cidade, vereador, mas que é realmente bem descrito aí, né, pela tua contextualização. E é claro que são muitas, né, as nuances políticas. Antes de falarmos do projeto que tu apresentaste, né, para que os agentes políticos e cargos de confiança façam exames toxicológicos, eu gostaria também que citasse um pouco da tua responsabilidade como líder de governo na Câmara. Muito bem, de fato foi um convite que eu recebi com alegria do prefeito Adiló, do vice-prefeito Nespo, para exercer essa função como líder do governo aqui dentro da Câmara, né, representar a Câmara diante do Executivo e o Executivo diante da Câmara, diante do Legislativo, porque essa é uma marca que eu tenho buscado ter na política, que é a prudência e o diálogo. Né? Eu acho que a prudência ela é a mãe de boa parte das virtudes e na política você precisa ter prudência. Eu sempre gosto de dizer que a gente precisa ter 3 órgãos principais na política. Tem que ter coração, tem que ter cérebro e também tem que ter estômago, né? Mas não pode ter fígado. Então, o Tancredo Neves dizia que o fígado era um problema. Exatamente, pois é. Tancredo Neves, então, acertou, na minha modesta opinião, eu concordo também que a política do fígado, né, é uma política que ela tem um prazo de validade, você acaba rompendo relações, instituições, etc. E a política ela é a capacidade de negociar, de jogar o jogo. Quando eu falo negociar e jogar o jogo, obviamente eu não estou passando longe do aspecto de corrupção. O que eu digo você precisa articular. Né? De um lado vai ceder, do outro lado se ganha espaço e vice-versa. Às vezes você precisa dar um passo atrás para ganhar na frente de 2 ou 3 passos. A gente vê isso muito explícito no Congresso Nacional, onde acontecem diversos acordos. Né? Vou dar um exemplo aqui, um parênteses com um exemplo. Nós tivemos a votação para a presidência da Câmara, o atual presidente é o Hugo Mota, né, presidência da Câmara dos Deputados, e eu lembro que no discurso dele de posse ele foi aplaudido tanto pelo extremo da direita como pelo extremo da esquerda. Né? Nós tivemos ali
PCdoB, o PT, junto com o pessoal aplaudindo ele, da mesma forma o PL, União Brasil, o Partido Progressista, também aplaudindo, porque ele conseguiu fazer um acordo onde envolveu praticamente todos os partidos, com raras exceções. Então, a política tem disso, a capacidade de você articular, claro que com limites muito bem claros, sem negociar valores, princípios, mas numa liderança de governo você precisa disso, precisa ter estômago, precisa ter cérebro, precisa ter coração, precisa saber dizer não, precisa saber dizer sim, compor acordos, cumprir acordos, né, até para que se mantenha o crédito, e a gente tem conseguido lograr êxito nisso. Estamos num processo aqui onde nós temos uma reforma administrativa, né, uma mini reforma, como tem se chamado, porque são coisas pontuais aqui no funcionalismo público de Caxias, e também isso tem avançado em conversa com o sindicato, isso o governo, enquanto a prefeitura, tem conversado, e isso deve vir para a Câmara, né, nós temos um projeto já tramitando, deve vir um substitutivo para cá, ou uma mensagem retificativa, melhor dizendo, para que se ajuste isso e se busque continuidade em Caxias do Sul. Assim como temas macros da cidade, né? Nós tivemos agora, recentemente, também a aprovação da LOA no ano passado, tem acordos também que são feitos que precisam ser preservados, e a do jogo. Independente das posições políticas que haja, Caxias do Sul tem que estar acima dessas preferências políticas. A preferência política é importante, ela demarca limite, ela demarca território, marca posição, mas no dia a dia, o chão da vida, da Zona Norte à Zona Sul, do leste ao oeste, que os caxienses, que as pessoas querem serviço de qualidade, em todos os aspectos. Né? Então, a gente procura, com essa sabedoria, com o diálogo, com a firmeza, sem ser desrespeitoso, mas com firmeza, levar esses pontos aí e dialogar tanto com a base do governo, como também com a oposição e os independentes da Câmara. Né? Esse é um desafio a ser reconquistado, eu diria, vereador, no sentido de que tanto o Rio Grande do Sul, Caxias, né, já foi palco de grandes lideranças políticas opositoras umas das outras, né? Já tivemos campanhas políticas acirradíssimas. Eu ressalto a dos primos, né, do Pepe Vargas e Germana Rigoto, que fizeram bandeiraços pacíficos no centro da cidade, paravam lado a lado na Sinimbu, e não se ofendia ninguém, não se baixava o nível, não se inventava mentiras, né? Era um debate realmente político, onde depois da política, né, da divergência, que não virava desavença, mas sim, né, a falta de concordância gera um novo debate, um novo argumento, um novo diálogo, sempre em busca de políticas públicas melhores, mais efetivas. Isso se perdeu com o tempo e com a polarização, e que nós vivemos hoje dias realmente, né, complicados, mas felizmente estamos aí, né, pelo que já percebo, conversando contigo pela primeira vez aqui no Teoria de Tudo, que existem esperanças positivas para os nossos caminhos políticos e que devem ser trilhados com o diálogo, né? A arte da política é o parlamento falar, é conversar, e jamais não é guerrear, como dissesse. E aí, dentro desta ideia, é curioso, por isso eu lhe chamo para essa primeira entrevista, já estava na pauta aqui, né, para que conversássemos mais, e esse ano de 2026 é também uma proposta do Teoria de Tudo, essa aproximação com a política local, com o parlamento. Essa sua proposta, vereador, de exame toxicológico obrigatório para agentes políticos e cargos de confiança em Caxias do Sul, é oriunda do quê? Essa proposta, Miguel, vem justamente da moralização e a transparência do serviço público. Né? Eu percebo que nós precisamos cada vez mais aproximar as pessoas das instituições, especialmente a Câmara de Vereadores com relação ao povo. E a aproximação, às vezes, ela não é só geográfica, a aproximação é com relação ao que acontece aqui, conferindo transparência às pessoas. Por exemplo, o ente mais próximo da pessoa no dia a dia, como diz o nome, é a Casa do Povo, é a Câmara de Vereadores. E, em segundo lugar, eu diria que a prefeitura, né, as secretarias e tal, que estão fora aqui do centro administrativo da cidade. E talvez, em terceiro lugar, um pouco mais distante, nós temos a justiça, o poder judiciário, que precisa obviamente, ser provocado. Né? Não existe uma iniciativa do poder judiciário vir até o povo. Isso é pouco comum, até porque, dada a forma como ela se constitui, como ela se desdobra aí nos seus trabalhos. Então, a Câmara, considerando isso, essa aproximação passa por uma transparência efetiva. E a premissa que eu trago é um exemplo. Nós tivemos agora recentemente um acidente numa BR, você deve ter acompanhado aí, onde 2 ciclistas foram mortos, né, atropelados por um condutor que estava alcoolizado. Né? E alguém até questionou e disse, mas será que é o local adequado para andar de bicicleta? Bom,
não sei se é adequado para andar de bicicleta, a pé, etc. Eu sei que tinha alguém andando lá. E é um princípio básico do Código de Trânsito Brasileiro que a pessoa, o maior deve cuidar do menor, né? Considerando esse princípio, já a gente percebe uma responsabilidade muito grande de alguém que está à frente, está no volante de um veículo. Agora, alguém que está alcoolizado, que não responde pela sua capacidade, pela sua consciência, porque assumiu o risco de matar uma vez que se alcoolizou e tomou o carro, tomou a direção, é o que nós vemos muitas vezes acontecendo nas câmaras de vereadores, nas prefeituras e Brasil afora, né? Modéstia à parte, mas Caxias do Sul, e agora eu estou falando, a minha fala é totalmente suprapartidária, independente de ser base do governo, liderança do governo ou oposição, estou falando de modo geral. Nós temos uma cidade em que o nível político ele é muito elevado comparado ao restante do país. Sim. O nível de debate político, o nível de técnica jurídica, a forma como os vereadores se manifestam e a forma como se conduzem os trabalhos, né? Vejamos, aqui em Caxias, nós não temos um registro recente de agressão entre vereadores, por exemplo, como foi o caso de Porto Alegre, que agora, no final do ano passado, teve uma invasão lá, onde teve a Guarda Municipal, se não me engano, a Polícia Militar, foi uma baderna que aconteceu. Né? Exemplos tristes que nós temos no próprio Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa também. Eu acho que toda manifestação ela é justa, uma vez que ela seja pacífica, e ela não pessoalize, ela se atenha aos fatos, né? Não às pessoas. Então, dentro de todo esse escopo desse preâmbulo que eu faço, eu diria que, sim, o projeto ele vem para trazer mais transparência, mais moralidade e dizer, olha, um agente público, seja ele o prefeito da cidade, o vice-prefeito, secretários adjuntos, cargos de comissão do município, da mesma forma que vereadores aqui da Câmara Municipal, do Legislativo e assessores do Legislativo, eles precisam estar conscientes daquilo que estão fazendo. Não pode estar embriagado ou aí debaixo de uma substância psicoativa, debaixo do efeito de uma substância como essa, porque você precisa responder pelas suas decisões, né? Assim como nós exigimos que o vereador esteja presente em uma sessão, salvo uma representação que ele tenha, política, enfim, da mesma forma a gente também tem o direito, enquanto população, enquanto povo, enquanto pagador de imposto, que a pessoa que esteja aqui, independente da posição política dela, ela esteja consciente dos atos que tem praticado. Então, o projeto ele vem justamente nesse sentido, de conferir transparência e a possibilidade das pessoas saberem, bom, quem está lá, a pessoa que eu votei, ou mesmo não tenho votado, um desses 23 aqui eu me aproximo mais e ele representa meus ideais, é uma pessoa que está em sã consciência representando isso, não dopada, né? E antes disso, né, Miguel, como vereadores, como legisladores, nós somos cumpridores da lei. Antes de fazedores da lei, nós somos cumpridores. E a lei, o Brasil ainda diz que as drogas elas são proibidas. Ainda existe crime, existe tipificação penal, existe lei específica de combate à drogadição, especialmente durante a adolescência, a juventude, a tenridade. Existe ainda uma luta muito forte no Brasil contra isso, porque nós vemos a desgraça que as famílias brasileiras enfrentam com isso. O número de moradores de rua em Caxias, que passa de 1.000, certamente, muitos deles, centenas deles, são pessoas que estão lá em razão das drogas, em razão do alcoolismo, em razão de outras drogas até lícitas, né, que levam muitas vezes para as drogas lícitas. Então, é nesse sentido. O projeto vem com esse condão aí, essa proposta. É um importante escopo tratar deste assunto, vereador, dentro dos órgãos públicos. Como ele vai funcionar na prática? Qual é a ideia? A ideia é que se faça, quando for assumir o mandato e ou assumir a função como assessor, né, porque o assessor existe uma rotatividade mais grande, né, até considerando o número que existe de assessores, tanto na Câmara quanto no Poder Executivo, à medida que alguém vai tomar posse, uma vez aprovada esta lei sancionada pelo prefeito, a pessoa vai precisar apresentar um exame toxicológico. Que, diga-se de passagem, Miguel, até estou aqui com um projeto aqui nas minhas mãos, já fiz aqui algumas observações, inclusive. O projeto ele prevê uma janela de detecção de 90 dias. Então, a pessoa, dentro dos 90 dias, se tiver feito o uso de alguma substância psicoativa, ela vai detectar. E aqui está preservado a discricionalidade, né? A privacidade está sendo preservada, está sendo mantida. A ideia não é expor nenhum vereador, a ideia não é expor nenhum agente político, até porque existem outros fatores que podem impedir a posse de um agente público, né? Ficha suja, por exemplo, uma pessoa que tenha uma condenação criminal, uma pessoa que tenha uma situação de irregularidade com a justiça eleitoral, alguns, inclusive, são impeditivos até mesmo para que a pessoa concorra, como no caso dos direitos políticos, né? Temos aí casos de presos políticos que têm a cassação, a suspensão temporária dos seus direitos.
Então, aqui vai no mesmo sentido, de que a pessoa ela precisa comprovar esse exame aqui negativo, né, para alguma coisa toxicológica, para que então ela possa, junto com os demais documentos, encaminhar a sua nomeação, seja nas funções do executivo, como também no legislativo, preservado a privacidade dessa pessoa, né, mantida a privacidade. Claro, é muito interessante, né? E que estágio está a proposta? Me permita só uma dúvida, no caso, vereador, são 90 dias, a pessoa fez aí essa quarentena de 90 dias, né? Conseguiu a sua função pública, a partir daí ela pode acabar, se ela tinha algum problema anterior, reincidindo numa doença, que a toxicomania, por exemplo, é uma doença, e alegar essa doença a título para que não perca a função, né? Enfim, e entrar em argumentação conflituosa com a ideia de que eticamente ela não poderia estar usando, evidentemente, né, algo que perturbe as suas funções cognitivas quando representa a sociedade publicamente, né? Sim. De fato, e é uma discussão que se dá ainda, respondendo ainda no início, Miguel, que casa com essa segunda pergunta. O processo hoje ele está na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação aqui na Casa, na CCJL, então ele ainda aguarda a designação de relator para que não possa se fazer um parecer. Posteriormente, esse projeto ele avança para uma comissão de mérito, que ao que tudo indica deve ser a Comissão da Saúde, né, até por se tratar desse aspecto toxicológico, e aí, posteriormente, sim, havendo parecer de constitucionalidade, este projeto ele pode descer, vir a plenário para que seja, então, deliberado, apreciado pelos colegas. E sim, respondendo a tua pergunta, que é muito interessante, né, pertinente, há a possibilidade, nesse processo legislativo, inclusive, dos vereadores apresentarem emendas ao projeto, né? Então, nada impede algum vereador emendar esse projeto, né? E aí entram os acordos, as articulações políticas para que possa ser contemplada uma emenda ou não. Nesse caso específico da toxicomania, né? O que antigamente se usava esse nome, eu não sei se ainda é, né? Mas que essa compulsão, né, que é tratado como CID, inclusive, é necessário que haja uma discussão, inclusive, do ponto de vista jurídico, né? Porque muitas coisas, a própria lei fria, a lei morta, né, como a gente diz, a lei fria, ela não vai conseguir oferecer esse texto. Agora, uma decisão também de um juiz, nada impede uma decisão. E eu deixo aqui mais uma observação, inclusive é uma previsão do artigo 2º da lei, que o interessado ele tem direito a solicitar uma contraprova, bem como a manutenção do sigilo da informação. Então, o resultado positivo, ele impede a posse, obviamente, mas existe a possibilidade da pessoa fazer uma contraprova. Assim como o caso do bafômetro, né? A pessoa parada numa blitz, faz o exame do bafômetro, e aí, alguns minutos passados ali, ela pode refazer, porque às vezes dizem que um bombom de licor pode dar uma alteração já, né? Até pelo ter uma tolerância zero à nossa lei. Então, é nesse sentido que não se está tolhindo direito nenhum, pelo contrário. A gente depende, e a parte da premissa de que nenhum direito fundamental individual ele é absoluto. Esses direitos podem estar aquém com relação à supremacia do interesse público, né? Deve ser preservado e é um dos objetivos da Constituição. Porque é um crime, né? Apesar das liberações que tem sido feita para usuários, portadores, não é? Pelo STF, conversamos com o deputado Osmar Terra muitas vezes aqui no programa sobre essa questão da liberação. Continua sendo crime, não se liberou o uso de drogas. O usuário é considerado, né, uma pessoa em risco social de saúde, né? Então, tivemos um caso aqui, que não precisa citar o nome, de um vereador que foi, né, encaminhado ao tratamento, né, de saúde e renunciou ao mandato por uma série de problemas relacionados a essa questão. Eu acho que é importante, sim, não basta parecer honesta, né? A mulher de César tem que mostrar, né, que é honesta, né? Não basta, enfim, vereador, fingir, né, licitude, que se na prática não é comprovada. Eu acho que tem um escopo muito interessante este projeto. Eu espero realmente que ele prospere, porque traz responsabilização em casos, né, posteriores, porque isso pelo menos cria um paradigma, né, de que se a pessoa burlar este paradigma, ela vai ter que responder baseado na lei que está proposta, né?
Perfeito, exatamente. E o que se busca, novamente, Miguel, bom que tu trazes isso, já temos casos, infelizmente, de situações que já aconteceram aqui na nossa paróquia, né? Como diz o ditado, aqui próximo a nós. Então, é justamente para evitar problemas como esse, porque a classe política ela já tem um aspecto pejorativo, né? Ela já é muitas vezes, entre aspas, né, demonizada por parte da sociedade. E aí, quando você deixa que passe a boiada, passa o boi, passa a boiada, usando essa expressão bem chula, a gente muitas vezes perde as rédeas. Então é interessante que se balizem limites, né? Se coloque limites sem perseguir objetivamente ninguém, mas que nós tenhamos um padrão mínimo. Dizer, olha, todo mundo está nesse padrão aqui mínimo. Algumas pessoas, por exemplo, fazendo aqui mais um adendo, discutem a questão, vou dar um exemplo, de que o vereador ele precisaria ter uma formação superior. E aí ela já é uma discussão um pouco mais profunda, porque você está falando de diferentes pessoas que representam diferentes pessoas. Então, se você daqui a pouco coloca que é pré-requisito ter o ensino superior para ser um vereador, você exclui boa parte da sociedade que não tem o privilégio de chegar a uma faculdade, que não teve essa mesma oportunidade. Da mesma forma, o STF, né? Existe também uma discussão, e o critério para ser um ministro do STF é notório saber jurídico e uma conduta ilibada, ponto. Não diz nem que precisa de uma formação jurídica, tem que ter notório saber jurídico. O Brasil já teve na sua história, inclusive, médicos que foram ministros do STF, né, nos provando que você não é um canudo que vai te conferir um conhecimento. Às vezes tem pessoas que são autodidatas, sabedoria, etc. Então, e aí alguns argumentos não é necessário que fosse um juiz de carreira para poder ser um ministro do STF. De novo, nós estamos nichando dentro de uma classe, dentro de uma categoria do funcionalismo público, estadual e federal, no caso dos juízes federais e juízes de direito, né? E aí parece que você fecha o nicho entre somente aqueles que têm capacidade de decidir, em que pese o fato de que muitas das boas decisões que a corte faz são oriundas de operadores do direito, sejam advogados, sejam desembargadores, procuradores, promotores, etc. Então, é uma discussão profunda. Eu acho que nesse caso do PL, do aspecto toxicológico, essa obrigatoriedade de exame toxicológico, ela vem justamente para balizar e colocar limites morais, trazer transparência e ela realmente dizer, olha, nós não queremos estar aqui influenciados por qualquer outra coisa que não seja o aspecto ideológico, o embate político, o embate salutar. Você bem falou, no período eleitoral onde nós tínhamos aí Pepe Vargas e nós tínhamos Germano Rigoto, primos, né, membros de uma mesma família e competindo as mesmas eleições, dividindo a mesma rua no mesmo dia, fazendo bandeiraço, cada um para o seu partido, para a sua visão de mundo. Então, é isso que precisa a política. Passa o período eleitoral e fica a cidade, ficam os problemas, ficam os desafios que têm que ser encarados por todos nós. Perfeito. Projeto de lei do vereador Caleb Garbim, que está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores e depois deve ser avaliado, que propõe exame toxicológico obrigatório para agentes políticos e cargos de confiança em Caxias do Sul. Foi a pauta do nosso diálogo aqui no Teoria de Tudo e também, é claro, outras ideias que o vereador trouxe primeiramente aqui, numa primeira entrevista aqui conosco. Esperamos novas informações, vereador, e também, em qualquer momento, como líder, né, do governo na Câmara, podemos deixar livre aí o espaço para nos acionar e gostaríamos de poder também contar com a tua presença em outros momentos. Claro, Miguel, com certeza, eu fico extremamente grato pelo convite, né? Para mim foi uma honra poder conceder essa entrevista aqui para o Teoria de Tudo, sabe, Caxias, a TIC tem já um nome, uma bela história aí na nossa cidade, né, na comunicação. Essa comunicação expressa, acessível, está na palma da nossa mão, né, literalmente. Então, obrigado pelo convite, pela oportunidade de expor também para a nossa comunidade caxiense e reiteramos, né, essa porta aberta ao diálogo, à conversa, à construção política, na condição de líder do governo agora, que é uma posição transitória, assim como o mandato também é transitório, né, o amanhã a Deus pertence, aí fazendo uma referência ao meu evangelicalismo, mas de fato, né, como cidadãos, nós pensarmos Caxias para frente, né, olhar para frente. Caxias tem potenciais gigantescos, extraordinários, e ganha a cidade quando nós discutimos a respeito da cidade. Então, obrigado mais uma vez e contem conosco, estamos à disposição. Obrigado, vereador. Boa tarde. Boa tarde. O Teoria de Tudo faz um rápido intervalo, fica por aqui nesse corte. Fique conosco, é o Teoria de Tudo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio
nos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Quando não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Eu te amo com todos os teus defeitos, que eu detesto e me confesso. Sempre na porta do inferno, porque estou na corda bamba. A vida não é canção. Eu acordo com medo, amor, preciso rezar. Se eu acordo com sede e preguiça, a água está fervendo, mas eu acordo com fome. Mastigo meu coração. Eu quero acender no Wi-Fi de Deus, sair deste terremoto. Quero você ser um velhinho besta, cantando juras de amor. Amo você mesmo com meus defeitos, de me afogar na piscina, de terno preto enforcando gravatas, um beijo azul de bolinhas e um leão na gaiola do amor. Quero paixão todo dia, amo você mesmo assim. Eu amo você, apesar de mim. Se eu acordo com medo, amor, preciso rezar. Se eu acordo com sede e preguiça, a água está fervendo, mas eu acordo com fome. Mastigo meu